Olá, Pai do Senhor Jesus, eu sou Letícia Araújo e você está comigo no livro de Provérbios. Estamos entrando em uma série completamente nova e eu tenho certeza que vai ser maravilhoso ao seu coração. Vamos lá, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6, que diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras de prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos, para receber provérbios e a sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Bem, vamos lá. Eu vou me ater primeiro ao versículo 2, a parte A, que diz assim: para se conhecer a sabedoria e a instrução. Então, para eu conseguir ter a sabedoria e as suas instruções, eu preciso conhecer a sabedoria. O que significa essa palavra conhecer? É entender ou ter informações sobre algo ou sobre alguém. É um processo cognitivo. Então, para eu passar por esse processo cognitivo, eu preciso entender. Entender a sabedoria é para poucos. Compreender o jeito como a sabedoria age é para poucos. Então, eu preciso ter conhecimento sobre a sabedoria. Eu preciso ter informações sobre ela, da forma como ela age, como ela gosta de ser achada. O que a sabedoria está fazendo que talvez eu ainda não a encontrei. A sabedoria, por diversas vezes, ela se mostra por incógnitas. Então, só aquele que de verdade está a procurar, achar ela, é um tesouro. Então, aqueles que estão desapercebidos, que estão com o coração em outras coisas, não vão conseguir achar a sabedoria, porque eu primeiro preciso conhecer sobre ela, porque quando ela se apresentar a mim, eu vou ter ali o conhecimento que o que está se apresentando é a sabedoria. Logo depois da sabedoria, eu sou encharcada pela instrução dela. A parte B do versículo 2 vai dizer: para depois eu entender as palavras de prudência, ou seja, vai lá para minha mente, para o meu cognitivo. Eu vou entender como a sabedoria faz e as minhas palavras serão de prudência. Então, primeiro vai no meu entendimento, depois vai para as minhas práticas. A sabedoria, ela passa pelo campo da emoção e ela consegue estabilizar o que está bagunçado. Então, olha a importância de eu conhecer a sabedoria. Mas nós temos o outro ponto, que é o versículo 2 e versículo 3. E o que o versículo 3 fala? Para receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Depois, quando eu conheço, eu começo a receber as instruções. E o que significa receber? É aceitar, é acolher, é internalizar aquilo que me foi conhecido. Então, eu começo, através do conhecimento, da sabedoria, da instrução, entender as minhas falas, eu começo a entender a forma como eu ajo e depois eu começo a receber um turbilhão de informações, de instruções de como eu devo agir, ou seja, de como eu devo praticar a justiça, de como em Deus eu vou ter ali diante da parte dele o juízo e a equidade. O que é equidade, gente? É agir com imparcialidade, sabedoria. Então, Deus não quer que a gente comece a agir de qualquer maneira, falar o que pensa, o que quer. Não, Ele quer que a gente entenda a equidade, Ele quer que a gente saiba se portar. Aí nós temos o quarto ponto, que é lá no versículo 4, que eu primeiro conheço, depois eu recebo. E esse ponto, o terceiro ponto, que está no quarto versículo, é: eu começo a dar. Começou em mim, transformou a mim, e depois é através de mim. Então, para dar o quê? Dar aos simples
prudência. Aos jovens, conhecimento e bom siso. O que é bom siso? Sabedoria que vem lá de Deus. Prudência, sensatez. Então eu vou saber ensinar para qualquer tipo de classes. Aí vem aí o versículo 5. Também para o sábio, ele vai ouvir e ele vai crescer em sabedoria. E o instruído adquirir sábios conselhos. Olha o que acontece quando eu conheço a sabedoria. Eu sou preenchida em lacunas que nada e ninguém vai conseguir preencher. Então, buscar a sabedoria de Deus é só para os inteligentes. Eu quero fazer uma oração por você. Coloque a mão no seu coração. Pai, a minha oração é que essa pessoa tenha vontade de conhecer o que é a sabedoria. Que essa pessoa venha entender que não é quando nós ouvimos a sabedoria, mas é quando a gente também começa a praticar. Porque quando nós não ouvimos a sabedoria, nós não praticamos a verdade. Porque vai gerar consequências quando eu não correspondo a ela. Então eu peço que essa pessoa, no nome de Jesus, Pai, ela venha conhecer, para depois ela receber e para depois ela dar, Pai. Porque quando não ouvimos a sabedoria, nós não praticamos a verdadeira verdade em Ti. Que o Senhor venha dar força e ânimo a essa pessoa e que ela consiga desfrutar de um novo da parte do Senhor a partir de agora, em nome de Jesus. Amém. O dever de casa para você hoje é: comece a conhecer, comece a vasculhar, comece a gerar entendimento, busque informações, entenda sobre a sabedoria, porque quando ela se apresentar a você, você vai saber identificá-la. Um beijo e Deus te abençoe.